Bom dia, turma. A professora Zélia passando por aqui para que a gente dê continuidade às nossas atividades escolares em casa. Essa é a nossa segunda aula virtual e nós começaremos hoje de forma diferente, porque a partir de agora eu começarei a trazer para vocês diferentes tipos de texto, aquilo que na língua portuguesa nós conhecemos como gênero textual. Então hoje eu trouxe um gênero textual fábula. Por que a fábula? A fábula, ela tem características como um texto curto, moral da história e de fácil entendimento. Eu vou ler para vocês, espero que vocês prestem atenção para que vocês possam entender a mensagem do texto. O leão e o ratinho. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passear por cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um que o leão prendeu na sua pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso nas redes de caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer com os seus urros de raiva. Nisso, apareceu o ratinho com os seus dentes afiados, roeu a corda e soltou o leão. Moral da história: uma boa ação ganha outra. Ou seja, quando a gente faz o bem, a gente também acaba recebendo bem. A gente leva para a nossa vida pessoal. A fábula ele tem esse encanto de muitas vezes deixar uma lição de vida para a gente. Mas vamos dar início à nossa aula. Hoje eu trouxe para vocês divisão silábica, porque na primeira aula nós trabalhamos o que era a sílaba. E hoje nós vamos descobrir o que é uma divisão silábica. Então vamos lá. Divisão silábica. Sabemos que as palavras são formadas por sílabas. Vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui a palavra escola. Escola. Separado, eu tenho a palavra escola. Ela tem 3 sílabas. Cada parte do som da palavra nós chamamos de sílaba. Vamos ver um outro exemplo aí. Carro. Eu tenho a palavra carro. Vamos ver aí. Separando a palavra carro, é um RR, não fica na mesma sílaba. Então, eu tenho aqui carro. Aqui eu chamo de sílaba e aqui eu chamo de sílaba. Ou seja, a palavra carro tem 2 sílabas. Vamos estudar agora a classificação das sílabas, certo? Vamos começar pela primeira. A primeira classificação de uma sílaba é chamada de monossílaba, que é aquela palavra que tem apenas uma sílaba. Vamos ter aí um exemplo. Vamos lá. Aqui eu tenho a palavra pá. Eu abri a boca apenas uma vez. Então, ela é uma palavra monossílaba. Tem um segundo exemplo, pé, que eu também só abri uma única vez. Tem como classificação silábica monossílaba. Pão, a palavra pão também é uma monossílaba. A palavra pia é uma monossílaba. Então, conhecemos como monossílaba aquelas palavras que têm apenas uma sílaba. Vamos para a segunda classificação. A segunda classificação é aquela que chamamos de dissílaba. E o que é a dissílaba? A dissílaba é uma palavra que possui apenas 2 sílabas. Vamos ao exemplo. Vamos lá. Eu tenho aqui um desenho de um copo e aqui eu tenho a palavra copo. Se eu for separar a palavra copo, eu vou abrir a boca 2 vezes. Copo. Então, essa parte e essa parte da palavra eu chamo de sílaba. Então, por ela ter 2 sílabas, ela é classificada em dissílaba. Vamos para o próximo exemplo. Aqui eu tenho a palavra pipa,
que eu também abri a boca 2 vezes. Vamos lá separar? Pipa. Também é uma palavra de sílaba, porque ela possui 1, 2 sílabas. Vamos para o próximo exemplo. Aqui eu tenho a palavra pudim. Então, se eu for separar a palavra pudim, eu irei separar pudim. 1 sílaba, 2 sílabas. Também classificada como dissílaba. O último exemplo é a palavra galo, que também, na sua separação de sílaba, tem galo, 2 sílabas, também classificada como dissílaba. Então, todas as palavras que possuírem 2 sílabas, elas serão classificadas como dissílaba. Vamos agora para a terceira classificação, que conhecemos como trissílaba. E o que é a trissílaba? A trissílaba é a palavra que tem 3 sílabas. A monossílaba tem 1, a dissílaba tem 2 e a trissílaba tem 3. Vamos ao exemplo. Vamos lá. Eu tenho aqui um aparelho celular, que todo mundo tem em casa e está nos ajudando bastante. Mas vamos lá. Se eu for separar a palavra celular, vamos ver? Celular. Eu abri a boca quantas vezes? 3. Então, eu tenho 1 sílaba, 2, 3. Então, a palavra celular, ela é classificada como trissílaba. Vamos lá, próximo. Nós temos aqui uma garrafa, certo? E aí, a gente separa, observa a separação do RR, garrafa. Eu tenho 3 sílabas, garrafa. Então, também classificada como trissílaba. Vamos para mais um exemplo. Eu tenho a palavra panela, certo? E aí, na separação, ela fica panela. Também uma palavra que possui 3 sílabas, por isso classificada como trissílaba. E, por fim, a palavra sapato. A palavra sapato, separadamente, ela também tem 3 sílabas. Sapato. Então, todas as palavras que tiverem 3 sílabas é classificada como trissílaba, ou seja, é chamada de trissílaba. Vamos para a última classificação, a conhecida como polissílaba, que é aquela palavra que tem 4 ou mais sílabas, certo? Se a palavra ela tiver 4 ou mais sílabas, ela será classificada como polissílaba. Vamos ao exemplo. Vamos lá. Eu tenho aqui a palavra maracujá. Separando a palavra maracujá, maracujá. Eu abri a boca quantas vezes? 4. Por isso que ela é uma polissílaba. Vamos para mais um exemplo. Eu tenho aqui a televisão. Então, na sua separação de sílaba vai ficar como televisão. Também uma palavra que possui 4 sílabas e por isso classificada como polissílaba. Vamos para o próximo exemplo. A palavra borboleta. Separadamente ela vai ficar borboleta. É uma palavra que também é polissílaba porque ela possui 4 sílabas. Nosso exemplo final, a palavra abacaxi. Vamos lá separar? Abacaxi. Só para a gente retomar o exemplo da aula anterior, veja que o A está com o som da sílaba. Então, a palavra abacaxi, ela possui 4 sílabas, por isso classificada em polissílaba. Esse quadro que eu trouxe para vocês, com a classificação das palavras de acordo com a quantidade de sílabas, é apenas um resumo de tudo que eu falei até agora, sobre a classificação de sílaba. Então, vamos para a nossa atividade. Mais uma vez, reforçando, toda a atividade tem que estar com o cabeçalho da escola, o nome da escola, José Bezerra de Albuquerque Sobrinho, aluno, a professora, a série e a data. Atividade em casa. Você vai pesquisar 6 palavras monossílabas e vai escrever aqui. Por exemplo, a palavra
pão. Aí você vai procurar as demais. Na segunda questão, vocês vão pesquisar as palavras de sílabas, que são aquelas palavras que têm duas sílabas, como por exemplo, a palavra pato. Observem a escrita, certo? Porque a palavra pato é um animal e ela está escrita toda com letra minúscula. Vai pesquisar 6 palavras trissílaba, como se fosse, por exemplo, boneca. E aí você vai pesquisar mais 5 palavras que tenha trissílaba. Observe também que a palavra boneca está escrita com letra minúscula, porque ela é um brinquedo. Vocês também irão pesquisar na questão 4, 6 palavras polissílabas, como por exemplo, a palavra chocolate. É uma palavra que tem 4 sílabas, portanto, ela é polissílaba. Na questão 5, você vai separar e classificar a sílaba. Vamos lá, a primeira palavra é céu. Eu vou separar a palavra céu. Então, aí eu vou lá, ó, céu. Classificação monossílaba. Certo? E aí vocês vão seguindo o exemplo e vão fazendo todas as outras palavras. Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem em casa aprendendo e eu quero todas as atividades como devolutiva. Um bom dia a todos.